RT deve fazer, o que ele pode fazer, para dessa forma a gente tentar alinhar situações de bem-estar animal, de segurança do próprio veterinário nos procedimentos, né, de orientações que devem ser passadas ao público. Então, dentro desse tema, eu e a Fernanda vamos apresentar o andamento dos projetos no Estado e como o RT deve apresentar o projeto e conduzir esse projeto. Vocês fiquem à vontade, como a Annalise colocou, que a gente não conseguir responder hoje, a gente responde por e-mail ou numa reunião futura. Obrigada, gente. Então, a Fernanda vai começar aqui a apresentação com os dados aqui de Minas Gerais. Então, começando a apresentação, eu trouxe aqui os vários tipos de projetos que nós já recebemos, né? Espalhados aí por Minas Gerais todas. O principal que a gente mais recebe são os das prefeituras, né? Então, a prefeitura tem um projeto, ela sozinha fazendo toda a execução do projeto, da parte educativa, da parte da cirurgia, da parte da captação desses animais, da triagem dos tutores, até a parte final do pós-operatório e liberação desses animais. Aí a gente tem outros projetos que já são as prefeituras com parceria de clínica veterinária. Aí como é que é isso? A prefeitura tem um projeto, ela quer fazer o controle populacional, mas ela não tem um centro cirúrgico, não tem uma equipe de veterinários, então ela faz uma licitação e contrata clínicas para fazer essas cirurgias. E aí ela fica responsável por toda a outra parte. Tem também o caso de prefeituras com as OSCs e ONGs, que algumas vezes essas ONGs e OSCs entram com a questão do pós-operatório dos animais, de lar temporário, ou elas é que fazem a captação de alguns animais e levam para a prefeitura. A gente tem o caso de ONGs que sozinhas estão fazendo o projeto todo, né? Temos o caso de consórcio intermunicipal, e aí como é que funciona essa reunião de municípios? Temos o caso de uma equipe de veterinário atende todos esses municípios, então eles fazem um projeto só que vai ser executado da mesma forma em todos os municípios, e também temos o caso de consórcios que eles têm, cada município tem a sua equipe. Então, eles fazem a triagem, montam o sistema, fornecem a unidade móvel e cada município fica responsável pela equipe de cirurgião, pelo pós-operatório dos animais. E temos universidades também fazendo projeto de castração. Quando existe a unidade móvel, ela tem uma liberdade muito grande, esses projetos acabam tendo uma liberdade, porque algumas vezes essa unidade móvel roda só o município e algumas outras vezes a unidade móvel roda vários municípios. E aí, quando é o caso de rodar vários municípios, é importante que esses municípios sejam cadastrados. E, por exemplo, é o caso de um consórcio. Ele já tem o projeto cadastrado aqui, ele atende 4 municípios. Aí ele vai passar a atender um 5º município. Para esse 5º município, ele tem que fazer um aviso prévio de pelo menos 15 dias, falando que esse novo município está sendo inserido no programa, que vai ser executado da mesma forma. E ele vai falar já com antecedência onde vai ser a base de apoio dessa unidade móvel, qual vai ser a clínica para encaminhamento das intercorrências, ou se a unidade móvel vai ficar lá no local, nesse município, por mais 48 horas, com a equipe de plantão para caso ocorram as intercorrências. Então, nesse conjunto todo de projetos, a gente tem um total de 58. Dos que foram aprovados já em plenária, temos 28 com unidade móvel e 8 sem unidade móvel. Então, com isso, a gente percebe que os que têm unidade móvel são os que predominam, né?
tem maior quantidade deles. E os que ainda estão pendentes de aprovação, ou porque a documentação está incompleta, ou precisa de alguma adequação, nós temos 22. E aí, a nossa fiscalização, ela se baseia nos 3 pilares da saúde pública, da saúde única, né, da política pública e do bem-estar dos animais. Por quê? O Conselho não quer impedir que os projetos aconteçam. O Conselho quer ser um parceiro para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Então, de ter um projeto registrado, regulamentado, é importante, porque isso respalda inclusive o veterinário que vai ser o responsável técnico, né? E além de fazer parte de uma política pública, né? Então, a gente sabe que aquele município está cuidando dessa parte dos animais e tem um veterinário lá. Né? Da saúde única, pensando também no bem-estar dos animais, né? Que eles tenham conforto durante o momento cirúrgico, que eles tenham um pós-operatório adequado, que essa triagem seja feita de forma adequada, né? E que as estruturas tenham os compartimentos compatíveis ao que se destina, né? A sala cirúrgica adequada. Quando a unidade móvel é muito pequena, ela vai precisar mais da base de apoio. Porque se for uma van, por exemplo, lá só vai, dentro dessa van só vai acontecer a sala cirúrgica. Então, todo o resto precisa de um local. Vai precisar de um local para a recepção desses animais, para os tutores poderem esperar. Vai precisar do local para a preparação do animal, da tricotomia, do pré-anestésico. Vai precisar do local do pós-operatório, porque eles têm que se recuperar da anestesia para poder ser liberados, né? Além de estrutura de apoio, de sanitários, de um lugar para a pessoa poder tomar água, né? Então, quanto menor a unidade, mais ela precisa dessa parte de apoio. E as unidades também, elas não são totalmente autônomas, elas precisam de fonte de água e energia, que também tem que ser pensado durante a elaboração do projeto. E acho que já entra a parte da legislação, aí agora a Rafaela entra. Pessoal, como a Fernanda explicou, então, o Programa de Controle Populacional, ele faz parte de uma política pública. O que significa isso? Não é regulamentado unicamente pelo Conselho. Pelo contrário, por existir uma lei federal que dispõe sobre o controle de natalidade de cães e gatos, e pelo fato da esterilização cirúrgica ser ato privativo do veterinário, que o Conselho, né, regulamenta essas atividades. A Lei Federal 13.426 de 2017 é essa que dispõe sobre a política de controle populacional. Então, quando alguém inicia um programa de controle populacional em um município, o que, na verdade, esse município está fazendo é o exercício de uma política determinada para o país inteiro, que envolve a atividade veterinária. Então, o veterinário é o principal agente dessa política, né? Junto com essa lei, existem outras portarias. Um exemplo é a 1138 de 2014 do Ministério da Saúde. O que ela fala? Ela define ações e serviços de saúde. Então, os serviços voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses são atribuição da esfera pública definidas, né, dentre as ações, por exemplo, o controle reprodutivo dos animais relevantes para a saúde pública, que são os cães e os gatos, né? Então, essa legislação federal coloca o veterinário como personagem principal no programa de castração, de esterilização cirúrgica, que é uma das formas de controle dos animais, que deve ser realizada pela esfera pública. Como a Fernanda colocou, os projetos, então, geralmente são relacionados com uma entidade pública, justamente por essa questão legal.
Por isso, um médico veterinário particular nunca vai poder realizar, né, um programa de castração dentro dos moldes que preconiza a resolução do Conselho. Pode passar, Fê, por favor. Saindo da esfera federal e entrando na do Conselho, o Conselho Federal, ele publicou em 2010 a Resolução 962, que normatiza, então, no âmbito nacional, os procedimentos de contracepção de cães e gatos, nos programas de educação em saúde, guarda responsável e esterilização cirúrgica, com a finalidade de controle populacional. Essa observação é muito importante. Então, quando a gente fala da organização do castramóvel, do mutirão, desse programa fixo numa prefeitura, o objetivo é o controle populacional e não o controle individual de um animal, né? Visto essa questão de saúde pública que envolvem os projetos. O Conselho Federal, em 2019, atualizou a resolução que fala sobre os estabelecimentos veterinários, a estrutura mínima necessária para eles funcionarem. Essa resolução é a 1275. Então, as duas se complementam quando a gente fala do programa de controle populacional. Por quê? Para realizar esse procedimento, o estabelecimento ou o castramóvel, né, a prefeitura, o executor tem que ter uma estrutura mínima de clínica para a realização das cirurgias. Quando, então, a fiscalização é feita ou o projeto é enviado, essas duas resoluções federais são contempladas. Então, quem for o RT ou a pessoa que for o gestor de um projeto a ser apresentado para o Conselho, vai ter que observar o cumprimento dessas duas resoluções. No ano passado, o Conselho aqui de Minas publicou a resolução 367. Essa 367, ela complementa a 962, que é a do federal. Como veio? Ela veio na forma de modelos. Ela traz desde o modelo de apresentação do projeto, que detalha todas as informações que o RT tem que colocar aqui para o Conselho, documento, localização, número de animais, protocolo anestésico, e ela traz modelos também. Então, a gente apresenta um modelo de protocolo anestésico, um modelo dos termos de cirurgia, de todo... Ai, alguém está falando, eu achei que era comigo. De todos os termos que têm que ser preenchidos durante a execução do projeto, né? Então, essa 367, a de Minas, ela não substitui, ela complementa a 962. E essas três resoluções aqui são as que são utilizadas no caso, né, da implantação de um programa de controle populacional. Em Minas, são colocadas duas situações principais: as ações pontuais e os programas de esterilização cirúrgica, que eu vou explicar para vocês a diferença. Então, as ações pontuais. A ação pontual seria o sinônimo do mutirão de castração. É aquela situação em que o castramóvel foi para um determinado local, para um município, definiu um local de ponto de apoio e realiza, naquele momento, um grande número de castrações num curto espaço de tempo, geralmente em um final de semana ou em um único dia, né? Já o programa, o projeto de esterilização cirúrgica, ele é a longo prazo. Então, é aquele que o CCZ, que a universidade realiza, onde são realizadas castrações diariamente ou periodicamente dentro da semana, mas que no ano existe um local fixo para a realização das cirurgias. Então, são duas situações principais que a gente recebe nos projetos, né? Os dois são políticas públicas, então os dois devem atender critérios de saúde única e de bem-estar animal. A diferença: não estão abrangidas por essa resolução as esterilizações de caráter individual. Então, muitas vezes a gente recebe essa dúvida: eu tenho uma clínica particular, eu posso realizar um mutirão?
Não, no molde da 367, não. Porque a 367, essa regulamentação de programas de castração, ela tem objetivo de controle populacional, né? Ela é relacionada aos animais de uma determinada localidade, num período de tempo definido, e não com o objetivo de controle individual de um animal de algum tutor. Então, uma pode realizar um programa de castração sem a presença de uma entidade pública? Não. Isso é determinado pelo Conselho? Não. Isso é determinado por legislação federal, né? São atividades, então, legisladas por lei federal e por portarias do Ministério da Saúde, né? Então, não se caracterizam como programas de controle populacional as atividades de esterilização realizadas nas clínicas particulares, tá? Essa é a principal diferença. Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem, pode falar. Mas se houver, né, igual você falou da entidade pública, se a prefeitura, né, fizer a licitação com a clínica e consegue fazer esse programa de controle, uma clínica Sim, particular, por exemplo, se tiver isso é o que conveniado, né, com isso é o que a a Fernanda prefeitura, em colocou caso. no final. Tem os projetos que são só de prefeituras, quando a prefeitura tem toda a estrutura, através do CCZ, por exemplo, ou essa opção que você falou, quando a clínica particular é conveniada. Ela pode ser conveniada com a prefeitura, com uma ONG, tá? Então, nesse caso, a clínica particular é sim executora, mas ela tem essa parceria, né, com a entidade pública. Isso mesmo. Então, os mutirões de Boa tarde, Rafaela. castração. Só aproveitando o gancho do colega também, as universidades particulares, por exemplo, com projetos de extensão com finalidade de controle populacional, se enquadraria ou não? Sim, também. A universidade particular, ela também tem um fim de saúde pública, um projeto de extensão, é o que você falou. E aí, todos os critérios que eu vou colocar aqui vão ser pedidos para eles. Você vai ver. Aí, qualquer coisa, você me pergunta de novo, que é a questão da Obrigado. triagem que a gente vai falando. Com licença, eu posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Eu sou estudante, eu estou fascinada pelo trabalho de vocês. Eu gostaria de saber o seguinte, por que pela legislação é vedado aos estabelecimentos veterinários realizar esses programas, esses projetos de castração, né, mutirão de castração? Por quê? Porque a gente tem uns conflitos aqui nesse âmbito no Espírito Santo. Eu gostaria de entender o porquê, se não fugir muito do assunto. Não, sem problema. Mônica? Isso. Mônica, então, o controle realizado nesses mutirões, ele tem objetivo de saúde pública. A clínica particular, geralmente, né, o tutor leva o seu animal e aí ele tem um objetivo individual. Ele quer castrar o animal dele por alguma característica comportamental, ou porque não quer ter filhote, entendeu? Já quando é um mutirão de controle populacional, o objetivo é diminuir o número de zoonoses, de animais de rua, de animais que estão sujeitos a maus tratos em ambiente não domiciliado. São questões que envolvem não só aquele relacionamento individual do tutor com o animal, e sim questões que o Ministério da Saúde coloca, como eu falei, para o controle de zoonoses, por exemplo. Uma das prerrogativas no programa de controle de raiva de cães e gatos é a esterilização cirúrgica, entendeu? Então, quando o veterinário particular executa uma castração, ele não está objetivando esse controle de saúde pública, e sim uma questão própria de um tutor. Não, eu compreendo essa diferença, mas eu digo, por exemplo, aqui eu não vou citar o caso exatamente, mas a gente teve um município onde um grupo de veterinários se predispôs, eles têm clínica, a fazer um mutirão de castração, né? A baixo custo para a população, né? Carente. E deu muito problema, né? Então, eu queria entender o porquê que isso não é possível, somente se ele for vinculado a uma ONG, seria isso? Ou a prefeitura? Isso. Exatamente. Se me Pode falar. perdoe, Rafaela, é isso mesmo, Mônica. Porque o que acontece?
A clínica, ela pode sim, se for parceira com a prefeitura, com a ONG, realizar dentro do seu estabelecimento. Para o conselho, até tranquilo, se a clínica já está registrada, é certinho, é maravilhoso. Só que, por exemplo, você falou que um grupo de veterinários resolveu se juntar. Onde que a gente tem certeza que eu vou, que é o alvo que a Rafaela falou, legislação federal? Eu preciso de população de baixa renda, onde tem excesso de cães e gatos abandonados, criados sem controle, onde eu tenho alto número ou incidência ou prevalência, seja lá de leishmaniose, porotricose. Eu preciso ter esse foco. O que que acontece? Os veterinários da clínica, eles tiveram esse foco? Eles fizeram o levantamento? Geralmente, quem sabe desses dados são as prefeituras, ou muitas vezes eu tenho que levantar a bandeira aqui para proteção muito organizada, e tem cidade que elas rodam tudo, elas sabem onde estão os maiores problemas, então elas vão no foco. Por isso é que clínica fazer deslocado, sem estar junto, esses veterinários que fizeram, eles podem procurar a prefeitura, falar, olha, nós estamos dispostos a doar o nosso serviço. Isso é muito comum. Eu posso, inclusive, fazer uma castração, 1 ou 2 gratuita na minha clínica e não vou divulgar, não tem problema algum. Posso fazer até mais, eu não posso ficar divulgando por questões de ética. Mas esses veterinários sozinhos, eles tendem a não ir para o foco certo. E aí, muita gente, abaixa o custo, muita gente que poderia pagar no veterinário que está ali na clínica, vai burlar o sistema e vai querer. Isso é que é o grande problema. Quando tem a prefeitura, a ONG, tem um critério. Você tem que ter Bolsa Família ou é CADI único. Qual critério? Assistência social marca lá até 3 salários mínimos, renda familiar. Você tem diversos parâmetros sociais para separar. Quando você faz um programa sem estar articulado, principalmente com o município, entendeu? Que aí depois pode até atrapalhar se o município faz uma castração com foco, aí vem gente... Então, ele for deslocado. Se esse mesmo grupo de veterinários fizer articulado com uma ONG, os veterinários querendo doar o seu serviço, uma vez a cada 2 meses, eu vou lá e castro de graça para a prefeitura. A prefeitura pode montar um centro cirúrgico e fazer uma parceria com os médicos veterinários, pagando tudo. É possível, mas tem um programa. A questão de ser deslocado é por causa disso. Eu não vou no foco da população das pessoas, eu tenho que pensar que eu tenho que selecionar tutor, entendeu? Esse é o nosso foco. Depois selecionar os animais para cirurgia, mas a questão é selecionar o tutor adequado, porque senão realmente a gente está proporcionando castração para quem tem, né, deve pagar, porque o SUS, às vezes o programa não é só para o SUS. Vamos falar que o SUS é universal, mas ele tem a equidade, eu dou mais para quem precisa de mais. O dinheiro público é curto, então eu tenho que focar. Então eu preciso trabalhar alinhado. Até às vezes mesmo esses castramóveis no início saíam rodando, fazendo contato só com ONG, tem que procurar a prefeitura. Se a prefeitura não fizer questão, mas tem que ter alguém articulado, senão vai sempre dar problema com os clínicos particulares e eles têm toda razão, se for feito de forma desleal. Não sei se agora você conseguiu entender, Mônica. Não, compreendo sim. Muito obrigada. De nada. Desculpa, Rafaela, mas não, obrigada, com você Ana. a palavra. É isso mesmo. A gente vai falar mais para frente sobre esses critérios que a Ana falou, que o programa, ele não é só o ato cirúrgico, né, Ana? É o que a Ana colocou. Ele tem toda essa questão do pré-operatório que envolve campanha, atividade educativa, levantamento epidemiológico. Aí você vai entender. Qualquer coisa você pode me interromper, fica à vontade. Então, para caracterizar como castração, a resolução coloca que essas ações são coletivas. Então, são ações, como eu estou colocando, que envolvem não só o ato cirúrgico, né, o ato veterinário, mas ações de outras capacidades, como a ONG, por exemplo, trazer informações para os tutores, como educação continuada, informação de vacinação. A gente tem que pensar que quando o mutirão vai em algum local, muitas vezes é a única oportunidade que um animal teve de acesso ao atendimento veterinário. Então, essa ação tem que ser coletiva. Ela envolve um controle de reprodução de um grande número de animais em um curto espaço de tempo, com diversas atividades sendo realizadas no sentido da saúde. Essa mobilização deve ser programada. Por quê?
tem que ser planejado o local onde vai acontecer esse evento, né? A população vai ser atendida. Então, é preciso organizar um cadastro anterior, né? Um número de inscrição para o programa. Então, ele precisa ser programado, precisa ser informado qual é a data. No estado aqui de Minas, a gente tem algumas localizações que não pode ser realizado. Por exemplo, dentro de escola. Por quê? Porque já aconteceu uma situação de ter sido utilizada uma escola e as crianças, as salas foram contaminadas por ectoparasitas. Então, uma situação de castração, de levar os animais para dentro de uma escola, não pode causar, por exemplo, uma epidemia de piolho, de carrapato, de pulga. Então, tudo isso é analisado previamente, né? E é importante que essas ações sejam realizadas de forma ética. Quando a gente fala forma ética, é igual tem esse conceito da vacinação ética, né? Então, é preciso que tenha a presença de um médico veterinário que seja o responsável técnico e que os mesmos cuidados da esterilização cirúrgica dentro da clínica veterinária particular sejam respeitados. Nesse sentido da equidade, né? A gente não pode fazer uma ação pior porque o animal é de rua, porque o animal é de uma pessoa de baixa renda, né? Os procedimentos, no caso do mutirão, olha só uma diferença importante. Depois alguém olha o chat para mim. No caso do mutirão, pode ser gratuito ou a baixo custo. Pode ser gratuito, baixo custo. O veterinário particular, ele pode fazer um procedimento gratuito? Sim. O Código de Ética, né, atualizado, a Resolução 1138, permite. Mas o mutirão de castração, ele pode divulgar, a diferença é essa. Porque essa questão do preço para a pessoa de baixa renda vai ser um diferencial. Para o cliente particular, não, porque entende-se que é uma pessoa que teria condição de arcar com o procedimento, né? Então, ele pode ser gratuito ou a baixo custo, e de vez em quando a gente recebe a publicidade, pode acontecer. E os procedimentos anestésicos e cirúrgicos, eles têm que ser realizados exclusivamente pelo médico veterinário. Então, isso é muito importante na hora da formação da equipe, que a gente vai colocar aqui, de acordo com o número de animais do programa, né? Porque a gente tem que pensar que para anestesiar e executar a cirurgia tem que ser o veterinário, não pode deixar na mão do auxiliar. O programa, o projeto de esterilização cirúrgica, ele somente pode ser realizado, eu acho que o Aníbal perguntou da faculdade, aí então aqui está, pela entidade de utilidade pública, né? Instituição de utilidade pública, que são aquelas ONGs que têm o reconhecimento de utilidade pública, pelas faculdades de medicina veterinária ou por outros órgãos públicos, como é a prefeitura. Ou, o que o Ramiro perguntou, na parceria com um desses, que é quando uma clínica veterinária, por licitação, a clínica é particular, mas ela tem a parceria, né? Então, nesse caso, a clínica particular está inserida dentro do projeto. E é uma coisa que a gente vem aqui no Conselho, né, a Ana, a Fernanda, tentando incentivar a participação. A Ana acabou de colocar da clínica particular que quer trabalhar com esse tipo de ação dentro desses projetos, através dessa parceria. Muitas vezes aconteceram aqui no Conselho de abrir licitação em algum município e nenhuma clínica particular participar. Por isso, nesse momento, na ausência de clínicas particulares, a Prefeitura buscou uma outra alternativa. Então, é importante que o veterinário tenha esse contato com esses parceiros públicos, né, para que esse projeto possa ser realizado. Seria muito mais fácil essa parceria com os particulares. Então, finalizando aqui, é vedado a um estabelecimento veterinário particular realizar um programa no molde aqui da 367, porque o fim não seria público, não seria de saúde pública. Pode passar, Fê. Dúvidas frequentes. Gente, essas dúvidas, elas estão respondidas de acordo com a resolução.
Então, ao mesmo tempo que elas são dúvidas, elas são respostas de quais são as funções do RT, tá bom? É preciso averbar uma RT para o programa de castração? Sim, é preciso. Isso é uma dúvida muito frequente. A pessoa quer ter um programa de castração, já conseguiu a parceria, ela tem a clínica particular dela, ela precisa averbar uma outra RT? Sim, porque a RT da clínica dela é de objetivo diferente do programa de castração. Então, é obrigatória a apresentação da RT, homologada pelo Conselho, para elaboração e para execução. Então, desde a etapa de elaboração, o médico veterinário já tem que apresentar essa RT. É a primeira coisa que ele vai fazer. Durante a execução do programa, a mesma coisa, ele permanece com a RT, né, homologada, averbada aqui no Conselho, lembrando sempre de verificar a validade. E existe algum modelo para apresentação desse projeto? Sim, o modelo, como eu falei com vocês, ele está na própria resolução 367. Então, é obrigatório o envio desse formulário, que é o modelo, né, de apresentação de programa de esterilização cirúrgica. A Fernanda analisa se ele está totalmente preenchido, se ele foi elaborado, está todo assinado pelo responsável técnico, e o ideal é que ele chegue com uma antecedência mínima de 60 dias de início das atividades. Por quê? Quem aprova esse projeto não é a fiscalização. A gente analisa, mas esse projeto, quando completo, ele sobe para a plenária. Então, quem aprova é a plenária. A plenária dos conselhos, elas se reúnem uma vez por mês. Então, esse prazo de 60 dias é para, no caso da entrada de um projeto, a gente conseguir analisar e ele ser aprovado pela plenária. Às vezes as pessoas ficam ligando, o meu já foi aprovado. Depende da plenária. Então, se tiver alguma coisa incompleta e ele for para a plenária, ele pode voltar e aí fica mais um mês para ele poder novamente ser submetido. Por isso que a gente está fazendo essas reuniões e a gente está fazendo toda essa análise prévia do projeto, para tentar evitar que ele tenha que ser refeito, tá? Então, sigam esse formulário aqui para apresentar o projeto, porque ele vai estar completo dentro da regulamentação do Conselho. Pode passar. Quais as diferenças principais, que é a dúvida da Mônica, do programa do mutirão de castração para a castração individual? Então, olha só, programa e mutirão de castração, por ser fim de saúde pública, deve conter uma série de quesitos. Eu listei aqui. Deve possuir uma campanha educativa para o público, falando de noções éticas e humanitárias sobre guarda responsável e manejo populacional de cães e gatos. Porque o que acontece? Já existem alguns estudos que falam o seguinte: castrar o animal não significa que ele não vai ser abandonado. Entendeu? E castrar o animal não é a única medida de manejo populacional de cães e gatos. Existem N formas de controle. E existem também N formas de aglomeração de animais numa determinada região, né? Então, os animais não domiciliados, eles migram, eles são adotados, eles são abandonados, eles morrem num determinado local, sabe? E a gente ainda tem, infelizmente, um atraso cultural muito grande em relação aos animais, entendeu? Tem pessoas que simplesmente abandonam. O animal abandona, ou o animal dá algum problema, eu não quero mais. Então, essa situação de um animal descartável, né, ela tem que ser levantada. É a hora que a gente pode falar sobre saúde pública, com a importância do animal, né, até de acordo com o conceito novo da OMS, saúde é isso. Saúde é a complementação entre a saúde do animal, do meio ambiente e do ser humano. Então, o mutirão tem essa função. É diferente aqui da clínica particular, que muitas vezes não coloca essas questões dos animais abandonados, né? Porque o animal que está sendo levado, ele tem um tutor
ainda bem, né? Pelo menos a gente espera que sim. Educação humanitária, saúde, bem-estar animal e guarda responsável também devem ser contempladas. Aqui está resumido, mas na resolução tem especificado o que significa cada uma dessas ações e o que o profissional pode fazer, como ele pode ser equipe, como ele pode apresentar isso para a população de um determinado local, né? E essas ações têm que ser executadas pelo serviço público, pela prefeitura, pela faculdade ou pela ONG, precedidas de, que é o que a Ana estava explicando, levantamento populacional. Então, quem vai ter essa informação do tamanho da composição da população animal numa determinada região, né? Então, essa informação epidemiológica, ela tem que ser executada para que o projeto esteja completo. Com isso, a gente vai ter um estudo da localidade para apontar aonde que é necessário o atendimento prioritário. Se existe alguma região de superpopulação ou se existe alguma questão epidemiológica. Por exemplo, existe alguma região, igual em Montes Claros, que tem foco grande de leishmania, né? Belo Horizonte, a gente também tem esse problema. Então, se eu puder priorizar o local, eu tenho que priorizar onde pode acontecer reprodução de animais que vão ser vetores de doenças zoonóticas. Tudo isso, então, faz parte desse procedimento, né? A análise quantitativa dos animais, né? A serem esterilizados, incluindo os não domiciliados, porque eles têm que ser incluídos, senão o programa não fica completo. Não adianta castrar só os que são domiciliados ou semi-domiciliados e deixar, porque um macho que fique já é o suficiente para eu novamente ter uma fase reprodutiva num determinado local. Então, essa análise quantitativa, ela tem que ser feita e ela é importante para o RT, até para ele calcular, que a gente vai falar daqui a pouco, a quantidade de kits, a quantidade de membros da equipe, como que ele vai organizar esse mutirão, né? O tempo que ele vai levar. Vamos supor, vou castrar 10 animais por dia, 20 animais por dia, né? De acordo com esse levantamento epidemiológico. E quantos desses animais são os não domiciliados que vão ser incluídos, né? Como que vai ser o manejo deles? Vai ser captura, esterilização e devolve? Tudo isso, então, tem que ser pensado nesse momento. E aqui, muito importante, a Ana explicou a definição dos critérios da triagem socioeconômica. Ela explicou, nós, veterinários aqui, responsáveis por essa área de saúde pública, nós temos que triar, nesse momento aqui do projeto, antes, então, da execução do procedimento cirúrgico, o tutor. Porque o que acontece? A gente recebe muita denúncia. Em tal lugar eles estão castrando pelo mutirão e são animais de raça. Isso aí significa que o animal não pode entrar no programa? Não. Tem muita pessoa hoje de baixa renda que tem um animal de raça, né? Então, a gente não pode, nesse momento, julgar exatamente, é o que o Jardel escreveu, que eu li aqui. A gente tem que priorizar o público de baixa renda, né? Senão, não se torna social e não gera equidade, não gera igualdade. Então, os animais não domiciliados devem ser incluídos, os das pessoas de baixa renda, aqueles animais que vivem nas comunidades de baixa renda, sendo semi-domiciliados, e os encaminhados por protetores. Sejam protetores independentes, entidades sem fins lucrativos, né, que fazem o resgate. Então, a prioridade aqui na triagem socioeconômica é esse público, para que eles tenham acesso, de alguma forma, a essa medida de controle, né? Pode passar, por favor. E sobre a estrutura. Qual é que é a estrutura mínima, então, para eu realizar um mutirão? De acordo com a resolução, o projeto ele deve ser realizado numa área física que contemple a mesma estrutura da clínica veterinária, que é o que a gente falou. Então, o protocolo é seguir a resolução 1275. Tá, mas aí não tem anestesia inalatória no local. Gente, não tem problema, porque a própria 1275, ela já não obriga a existência de anestesia inalatória, né, na clínica veterinária.
Então, essa questão, ela é particular do profissional. O profissional tem o livre-arbítrio na escolha do procedimento que ele vai executar. Se torna responsabilidade do ato veterinário, né? Os procedimentos têm que ocorrer, então, em um ambiente fechado, isso é importante. Então, é importante eu definir aonde que eu vou realizar, seja o mutirão que tem o castramóvel ou num local que eu defini com a prefeitura, uma sala fechada para ser a sala cirúrgica. E esse ambiente tem que ser compatível com o número de animais a serem atendidos por fase de procedimento. Que a gente tem que pensar, eu vou ter que ter um local para eu colocar o meu pré-operatório, para eu começar a preparar, fazer tricotomia, sedar esse animal e para ele entrar na sala cirúrgica e para ele passar para um pós-operatório. Então, esse fluxo, ele tem que ser planejado na hora que eu vou preparar o local do projeto, tá? Então, essa estrutura mínima tem que ser respeitada, que é o que eu deveria ter falado agora. Instalações devem respeitar fluxo de área limpa e não limpa. Isso também é importante para impedir, por exemplo, que tutores, que as pessoas que são do apoio entrem na área que é considerada cirúrgica. Essa área tem que ser reservada para o procedimento e o veterinário é responsável por isso. Já aconteceram situações péssimas da gente ir em mutirão, que a pessoa está castrando e a mesa cirúrgica está passando do lado, o tutor carregando o animal. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que tentar evitar esse tipo de situação, porque a contaminação, as intercorrências nesse tipo de procedimento, depois acabam inviabilizando o projeto, porque o conselho impede, mas porque vão morrer animais ali naquela situação, né? E a população, então, vai ficar desconfiada da execução do projeto. E os veterinários vão vir em cima, falando que foi mal executado. Então, são detalhes, mas que devem ser lembrados e que estão aqui na resolução. Outra dúvida frequente: a sala de lavagem e esterilização. Não tem essa sala lá no distrito rural tal que o castramóvel vai encostar. O que eu faço? Então, o RT ele tem que pensar na quantidade de kit cirúrgico que ele vai utilizar naquele local, naquela data, tá? Então, se é um local que não tem essa sala, que não vai ter esterilização dos kits, a gente tem que ter uma quantidade maior de kit. E isso é analisado no projeto. Porque, infelizmente, já aconteceu de ter projeto que vem para cá, que vai fazer 40 sessões e tem um veterinário e tem um kit. A conta não fecha, né, gente? Aí não tem como aprovar. Tem alguma coisa errada nisso. Então, não tem a sala de esterilização, não tem problema. Mas o número de kits aqui tem que ser maior, então, né? Para poder, então, ter essa segurança aqui da parte de esterilização e asepsia do material. Só te interrompendo, então é um kit para cada animal num mutirão assim que se usa? Exatamente. O kit tem que ser trocado a cada animal. Ou você faz ali a castração e coloca ele já no germe kill, já começa uma esterilização, se você não tem muitos kits, né? Ou então você tem que ter uma quantidade de kits maior para evitar essa situação de contaminação. O que a resolução até já colocou flexível é a questão da paramentação. Ela pede para a pessoa trocar toda a paramentação entre as cirurgias. Tem veterinário que é super experiente, que não se suja em nada, que faz o procedimento super tranquilo, né? Então, a paramentação não precisa ser recolocada a cada animal. Ah, entendi, muito obrigado. Mas é tranquilo, assim, no local que tiver energia e uma autoclave, entre uma cirurgia e outra, dá para ir esterilizando até com poucos kits. Isso, você já tem que ir planejando isso. Se você não tem muitos kits, tenha então autoclave e já vá preparando essa esterilização durante algumas cirurgias, ou o kit já vai esterilizando e vai fazendo esse fluxo. Por isso que tem que ter essa atenção aqui prévia na análise Não, quantitativa dos beleza, animais que obrigado. vão ser atendidos. Rafaela? Oi, Rafa, tá me ouvindo? Diogo aqui do Rio.
Muito baixo. Alguém está me chamando, mas está muito baixo o som. Sou eu, Diogo, aqui do Rio, Rafa. Melhorou? Estou ouvindo o Diogo, mas está bem baixinho. Tá bem baixinho? Não, só para falar para vocês, porque aqui no Rio aconteceu um problema de um profissional fazer essa solicitação, ele sendo o RT do mutirão, e ele mentiu para a gente em relação ao número de animais que iam ser operados. E aí não havia, eram cinco animais ou 6 para cada uma caixa cirúrgica. E aí houve um processo de contaminação transcirúrgica, pós-cirúrgica imenso. E foram 50 animais operados e 38 animais vieram a óbito. Depois a gente ficou sabendo. Então, assim, como a gente não fiscaliza no dia especificamente do mutirão, lá do evento, né? A gente enfatiza bastante aqui no Rio, e caso haja problemas, a pessoa depois vai responder no processo ético também, né? Primeiro por omissão dos dados e depois pelo grau de contaminação mesmo, de fazer ambiente que realmente não condizia com o que ele botava no projeto, né? Só um comentário só para... Não, exatamente, porque a responsabilidade fica toda do RT. E acontece, infelizmente, como você falou, vem óbito, vem contaminação, acontece muita contaminação, né, no ambiente assim. Então, é essa situação, gente. Ou tem que ter mais kits, ou tem que ter algum equipamento para esterilizar ali no local. Como o colega colocou, autoclave, né? Não tem como fazer de outra forma, porque a gente tem que manter a segurança sanitária dos procedimentos. E nas intercorrências? Também é uma dúvida muito comum. Eu tenho um programa de castração. O meu programa ficou funcionando pelo CCZ, vamos supor, de 8 a 17. Então, foram castrados ali 24 animais naquele horário. Depois disso, o CCZ fecha e vai embora. Quem é responsável pelas intercorrências? Continua sendo o CCZ. Só que o CCZ não está aberto. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter um ponto de apoio, que é uma clínica. Aí é muito importante, porque já chegou o projeto aqui, a Fernanda vai lembrar, que apresentou como ponto de apoio um consultório. Não pode, porque se foi um procedimento cirúrgico, né, para fazer o apoio de alguma intercorrência, o local tem que ter condição de atender uma intercorrência cirúrgica. Então, tem que ter oxigênio, tem que ter aspirador cirúrgico, tem que ter essa capacidade técnica, né? E tem que ter horário disponível próximo ali para que esses animais não tenham que ser deslocados muito longe. Então, isso tem que ser planejado. O que o conselho faz? Quando tem alguma clínica próxima que é registrada também no conselho, né? O projeto apresenta essa clínica. Tem muita prefeitura que faz isso, a prefeitura fica fechada, então o ponto de apoio é essa clínica particular, né? E em outras situações, não tem uma clínica particular. O castramóvel foi o município. O que a resolução preconiza? Se não houver um estabelecimento médico veterinário, uma clínica ou hospital, com capacidade de atendimento cirúrgico no município onde está o castramóvel, que o castramóvel fique, então, por mais 48 horas, por 2 dias, após o ato cirúrgico. Então, terminei a última cirurgia, hoje, quarta-feira, agora. Eu tenho que ficar até sexta-feira nesse horário esperando, porque a gente sabe, se acontecer alguma hemorragia, alguma soltura de ligadura, vai ser alguma coisa de urgência e vai ser nesse período. Então, essa intercorrência continua sendo de responsabilidade do prefeito. Então, é muito importante saber que é preciso ter esse local de apoio. E esse local de apoio tem que estar explicado de alguma forma para as pessoas que foram atendidas, para que não aconteça que as pessoas vão lá, por exemplo, para o CCZ e o CCZ está fechado. Isso, alguém escreveu, a clínica de apoio deve ser 24 horas, exatamente. Porque pode acontecer, né, uma intercorrência num período noturno. Quer falar, Ana? É só uma questão que hoje, né, está surgindo, que os centros de controle zoonose, os abrigos públicos, eles estão se organizando de uma forma que hoje, né, alguns municípios, eles funcionam do veterinário sobre aviso. O tutor vai para casa, tem,
e o veterinário ele volta no CCZ mesmo de madrugada, porque tem alguns gestores que já estão gerando folga, que às vezes a gente sabe que não é, mas são poucos, mas tem veterinários que o CCZ já está tão bom, tem uma equipe, né? Os CCZs estão muito equipados, tem uns com cirurgia inalatória, a gente tem visto muita coisa bacana. Então, você pode atender nesse lugar, a menos que eu tenha. Hoje, o veterinário sobreaviso, porque tem mais. E tem o telefone, né? Tem ali, tem que atender. Porque a gente sabe, gente, que as intercorrências são mínimas. Se a gente faz um procedimento adequado, minimamente invasivo, né? Com toda a asepsia, é mínimo de problema. A gente sempre cita aqui Belo Horizonte, que tem 0,02%. Então, assim, é mínimo. A gente tem que prever. Todo animal precisa disso. Mas, então, isso é uma nova realidade aí que pode que tá acontecendo, que é esse ponto de apoio, porque muito município não consegue, e isso é possível, né? E eu falo sempre que se o programa não atender um animal, ou um tutor ficar sem assistência, a gente mesmo não fiscalizando, a gente vai saber. Porque expõe a boca no trombone. Hoje, com as mídias, gente, rede social é um problema, né? E uma coisa muito importante também, que é bom lembrar, que ao pós-operatório ficou com parceria com a ONG, não sei o quê. Mas se der algum problema, a ONG não conseguir atender, o RT, ele é responsável. Não adianta ele falar, eu deleguei. O RT não pode delegar essa responsabilidade, que mesmo que eu faço rodízio de veterinário, mas se eu sou o RT e acontecer um problema, eu respondo para aquele animal. Se o meu colega não fez o trabalho. É só para entender que mesmo que a gente tem parceria, tem protetor que cuida muito melhor, às vezes que veterinários são excelentes enfermeiros, vamos dizer assim, não vai dar problema, mas o veterinário tem que estar ciente, qualquer problema ele trabalha sobre a nossa supervisão, a gente nunca pode delegar uma função enquanto médico veterinário. Desculpa a intromissão aí, Fernanda. Ô, gente, alguém perguntou aí. Já aconteceram várias excursões aqui dentro. Como em Minas a gente tem municípios muito próximos, né, Ana? Muita gente já questionou isso. Mas a distância de um município para outro é 40 quilômetros. Então, nós decidimos não definir a distância. A situação é que ponto de apoio tem que ser no município da realização do procedimento. Essa questão da zona rural, ela realmente fica complicada. Existe na resolução, igual eu falei com vocês, eu estava conversando com a Ana antes dessa reunião. Essa reunião aqui, ela tem que ser em duas etapas, né, Ana? Porque é muito assunto. Existe a figura do carro de transporte, que está na resolução. Aí depois eu explico para vocês como é que funciona. Que é um carro que pode estar disponível, como a Ana falou, ao veterinário fica de sobreaviso, e existe até qual que é a estrutura desse carro que tem que ter. É um carro comum, mas tem alguns critérios de gaiola, alguma coisa para ele buscar esse animal, né, no caso da zona rural, de difícil, né, de dificuldade no transporte do animal até o local da intercorrência. Mas a distância não está determinada na resolução, não. Tem que ser um estabelecimento clínico cirúrgico no município, ou castramóvel por mais 48 horas no município. Como regularizar a unidade móvel de esterilização e educação em saúde, que é o castramóvel? Ela deve ser homologada no conselho. O que significa isso? A unidade móvel tem que possuir uma RT, tá? Então, a gente tem que saber qual que é o veterinário responsável pelaquela unidade móvel. Como que a gente rastreia isso? Pela placa. A gente tem projeto aqui no conselho que tem 4 castramóveis, né? 3 veículos diferentes. Então, pela placa do veículo, qual que é a equipe de veterinários e qual que é o RT que é responsável por aquele determinado castramóvel. E tem uma informação que é importante, que não é interna do conselho, mas que a gente sempre tem que preocupar. É um veículo, então ele tem que estar regular com os demais órgãos, né? Tem uma situação, não sei se a RT está aqui, de um veículo, de um furgão que estava sem placa. Aí eu falei, não, gente, a gente tem que verificar essa situação no Detran, não pode ser aprovado, porque não cabe só o conselho, né? Todas as outras regulamentações aí desse veículo têm que ser verificadas junto à prefeitura,
se ele vai precisar de um alvará sanitário, né? Então, todas essas questões são importantes para homologar, né, esse castramóvel aqui no conselho. A gente pede a placa e quem é a equipe responsável se o carro está regularizado junto ao Detran. E essa unidade móvel que atende vários municípios. O que fazer, né? A Fernanda explicou no início. Se o projeto, então, é executado em forma de mutirão, e esse mutirão vai em vários municípios, tem que informar aqui para o Conselho, está no artigo 13, é responsabilidade do RT informar, com uma antecedência de 15 dias, aonde esse veículo vai estar. Primeiro, a gente precisa fazer a rastreabilidade. A gente está tendo muito problema com essa situação do corona. Direto alguém liga para cá para denunciar. Ai, da onde que esse castramóvel está vindo? Tomou cuidado com a situação de aglomeração, de contaminação pelo coronavírus? Para a gente poder garantir a segurança para vocês trabalharem, a gente precisa saber onde que vocês estão. E da onde que veio, então, para a gente saber, né, se teve algum contato no município que tem maior incidência de coronavírus, se foi feita toda a higienização. Então, é importante essa informação para nós com 15 dias antes. O que acontece? O que é importante também? Informar aqui para o Conselho qual que vai ser essa clínica de apoio, ou se o castramóvel vai permanecer por 2 dias, né? Se a prefeitura autorizou que pare o veículo naquele determinado local, ou que use como sala de apoio um estádio, não sei, um poliesportivo, um prédio público aí para usar os banheiros e as demais áreas de apoio ali para colocar os animais do pós-operatório. Então, a gente tem que ser informado de tudo isso. No caso de uma denúncia, principalmente, a gente já pode, né, tentar resolver e proteger esse veterinário antes da gente sair daqui para fiscalizar lá no local. A gente já pode falar que a gente já tem esse controle, onde que a pessoa está, quem que é a equipe. Então, por favor, gente, no caso dos mutirões, isso aqui ainda não está sendo muito respeitado. Peço atenção para enviar essas informações para nós. Outra dúvida, que também está na resolução, nas atribuições do RT. O RT do projeto, que é o gestor todo do castramóvel, quem montou a campanha educativa, fez essa triagem, o convênio com a ONG, ele pode ser o cirurgião? Pode. O RT ele pode e deve, né, participar integralmente do planejamento e da organização dos projetos, podendo agir em qualquer outra função dentro desse projeto. Então, pode sim você ser o RT, criar o projeto e trabalhar também na cirurgia, na anestesia, seja qual for a sua função dentro do ato clínico, né? Pode passar, Fernando, por favor. Eu não quero castrar animais idosos, obesos, de raças braquiocefálicas. O que eu faço? Também está na resolução. Os deveres do RT. Cabe ao RT. Olha aqui a diferença. Inicialmente, a gente estava falando da triagem socioeconômica. Agora, a gente está falando da triagem clínica. Triagem clínica é ato veterinário, gente. Então, cabe exclusivamente ao veterinário. Chegou a pessoa ali, eu estou vendo que aquele animal não está em condição de passar pela cirurgia, eu posso determinar isso, entendeu? O município não pode me pressionar, ninguém pode me pressionar. Faz um relato disso, envia aqui para o conselho e fica tranquilo. Então, a triagem clínica, quais são os critérios dos animais que vão participar do programa, isso daí é privativo do veterinário, não se preocupem com isso. Da mesma forma, definir exames complementares mínimos para os pacientes. Eu quero fazer um hemograma. Eu posso pedir para a prefeitura incluir nos custos esse hemograma? Então, o veterinário é quem define quais são os exames mínimos, sabe? Tem gente que castra sem fazer nenhum exame. Opção da pessoa, entendeu? Se você tem uma confiança tão grande assim na sua anamnese, na sua análise clínica, tudo bem, aquela coisa, né? O Diogo comentou. Depois a responsabilidade vai ser do profissional, caso venha acontecer algum problema de plaqueta, alguma hemorragia
nesse animal, porque ele não vai ter esse hemograma para depois ele poder argumentar. Então, essas coisas aqui que são atividades de ato clínico são privativas. Então, o RT que resolve como que vai ser feito. Existe um número mínimo de profissionais por equipe? A gente recomenda um cirurgião, um anestesista e pelo menos 2 auxiliares, tá? Eu vou... Raça não é... Rafa, posso falar. Complementar a pergunta que foi lá para cima? Pode. Cláudio perguntou sobre a questão de ter mais de uma mesa cirúrgica no mesmo ambiente. Aí a Liz respondeu ele e ele fez uma outra pergunta para a questão da estrutura. Sim, se tem 3 mesas cirúrgicas no ambiente, tem que ter 3 respiradores, tem que ter 3 aquecedores, porque vamos supor que existam 2 intercorrências ao mesmo tempo, você só tem um aquecedor. Então, só aproveitando esse gancho aí que a Mônica perguntou, é a mesma coisa também que o Ramiro perguntou da questão do kit. Tem que ser um kit por animal. Tudo, gente, se tem um número na mesma... A única coisa que a gente vai fiscalizar na totalidade é a questão da parte sanitária, que aí é uma sala só. Então, a questão da asepsia, da higienização, a gente olha como uma sala só. Mas se tem 3 ou 4 ações, cada estação tem que ter todo o aparato de bloco cirúrgico para poder realizar as cirurgias ao mesmo tempo. Perfeito, Paula, é isso mesmo. É muito comum, a gente tem outros centros cirúrgicos aí que tem, de CCZ, que tem 3 mesas também. E é o que você falou, aí é individual para o procedimento, e isso é importante, eu coloquei em algum lugar aqui. Tem que ter uma margem de segurança para o caso de intercorrência, né? Que aí eu estou usando tudo ali da cirurgia, acontece algum problema, eu não tenho material nenhum. É isso mesmo. Então, eu acho assim, eu comecei a ser RT Smart aí até uma mesa só, mas eu vou ter no mínimo 2 colchões internos, né? Que acontece, né? No Cismarg é uma mesa só de cirurgia, mesmo assim nós vamos ter no mínimo 2 colchões térmicos, né? Isso, tem que ter uma margem de segurança. Porque acontece uma de intercorrência e são você não tem nada. O Aníbal me corrigiu, obrigada. Eu coloquei ali que está critérios de triagem clínica e coloquei raça. Não é clínico. Não, Rafaela, corrigi não, Obrigada. só complementei. Não, tá certo, Aníbal, é porque então, obrigado pela complementação, que eu não tinha visto. Essa questão da raça braquiocefálica ali, né, o que ele falou, não é um critério clínico, mas o veterinário pode resolver, né, se vai fazer essa cirurgia nas condições que ele tem ali. Porque talvez ele pode encaminhar, talvez, para uma clínica parceira, essas outras opções que a gente está levantando aqui, pelas questões da anestesia, né? E Isso outra foi porque dúvida. a colega perguntou antes, ela perguntou se na cidade dela, em alguns locais, o pessoal não faz castração em mutirão de cachorro de raça. E aí eu estava colocando em relação a isso, que a raça em si não é um problema, né? Isso aí vai do RT definir. É o que você falou mesmo. Tem umas situações que é difícil para o RT e ele se sente pressionado, né? Aí ele pode definir esses critérios ou então pedir algum equipamento ou uma parceria para poder executar alguma situação diferente aqui. Gente, eu não ver as perguntas todas, eu peço desculpa, mas depois a gente responde. Sobre a exigência do PGRSS. Muitas pessoas perguntam, gente, por que vocês estão pedindo? É muito complicado, é muito documento. Então, eu coloquei o artigo todo aqui da resolução, dentro dessa parte que a Fernanda falou. São 33 incisos, então está resumido aqui, mas isso é importante. Porque, gente, é crime ambiental, simplesmente por causa disso. Se o veterinário for pego, se o projeto largar lixo de resíduo do programa em algum local inadequado, infelizmente não tem o que fazer. Isso é crime ambiental. A gente não pode colocar resíduo, né, de saúde dentro do lixo comum. Então, deem atenção para esse plano de gerenciamento de resíduos, né?
não é só ter ali o plano no papel, é também ter lá no os sacos de coleta definidos, levar para o local certo, ou ter esse convênio com uma empresa, né? Porque isso não é uma legislação do Conselho, é essa situação de legislações além e que são importantes para o veterinário se precaver. O Conselho coloca isso aqui como orientação de segurança para a gente poder executar, né, a nossa atividade. Então, cabe ao RT planejar esses métodos, né, de armazenamento, de classificação do resíduo e de coleta. Outra exigência bastante questionada, o livro de drogas controladas. Gente, está na resolução, respeitar a legislação da Anvisa e do MAPA em relação aos medicamentos sujeitos a controle especial. Outra situação que não isso é chatura do conselho. Não, gente, não é. Antes fosse, né? Mas é situação também de crime. Eu já recebi mais de uma vez, várias vezes, denúncia e consulta da Polícia Civil, da Polícia Federal, sobre Propofol, sobre o medicamento que está veterinário comprando demais, sabe? Da onde que está vindo, se tem receituário. Então, esse controle é importante para poder trabalhar com tranquilidade, né? Então, tem sim que ter esse livro, de acordo com a 344, para os de uso humano, e se for utilizar algum de uso veterinário, a IN 55 do MAPA. Ah, Rafaela, mas o MAPA, o IMA não vai lá fiscalizar o castramóvel. Eu sei, gente, o IMA não vai fiscalizar, mas esse controle é essa segurança de que os medicamentos que você comprou estão de fato sendo utilizados ali, naquele local, né? Isso aí é uma situação que você pode se colocar em um risco de ter que responder por alguma coisa sem trabalhar. Está tentando fazer certo, imagina. Aí você é chamado lá na delegacia para saber por que você tem tanto Propofol, aonde que está indo essa ketamina que você comprou? Está indo para alguma rave? Como é que você vai provar que não? Então, tem que ter o número de animais, tem que ter, né, o mínimo ali anotado. Foi esse frasco aqui, partida tal, lote tal, pelo menos para poder ter essa garantia, né, desse controle do uso dos medicamentos durante os processos de castração. Ô, Rafa, só mais uma coisa também que eu quero comentar, é questão que não é só questão da fiscalização e também no castramóvel no momento. Isso é importante para a rastreabilidade. Existem legislações, está sendo implementado de maneira mais efetiva a cada dia mais no país, a rastreabilidade de qualquer tipo de droga, principalmente as controladas. Então, o fato do registro não é só para mostrar para o fiscal, é também para comprovação dessa rastreabilidade futura, caso seja questionado. Você mesmo citou dos casos de ser chamado em delegacia e Ministério Público e afim. Gente, a minha equipe está aqui para não deixar eu mentir, que não tem um aqui que eu já não tive que colocar dentro da delegacia para resolver a situação aí complicada que a fiscalização colocou a gente. Então, isso é realmente para tentar proteger, né, a nossa profissão, que é tão bonita, essa situação que eu acho linda de trabalhar com saúde pública, de tentar melhorar. Como eu falei com vocês, eu tenho certeza, tem veterinário de clínica particular que fala que os mutirões pegam cliente. Gente, pelo amor de Deus, tem gente ali que não teria outra oportunidade, tem animal ali que hora nenhuma iria no veterinário se não for esse atendimento. Claro que tem exceções. Tem gente que tem condições que leva? Tem. Mas se a gente tentar fazer essa triagem, né, socioeconômica, essa conscientização, a gente tem, assim, uma missão muito importante dentro desses projetos. Então, Fernanda, passa para mim, por favor. Eu acho que o meu assunto acaba aqui. Igual eu falei com vocês, a gente não esgotou o assunto, esse tema é muito grande, eu coloquei algumas das atribuições do RT, tá? Eu fico muito feliz aqui com o público e a gente espera que vocês continuem participando, que é muito importante a gente ter essas conversas. E agora, a gente tem um tempo ainda para discussão, Ana? A gente fica aberto aqui para discussão.
A gente está geralmente até 6h30, mas depende das pessoas aí. A gente pode prolongar mais um pouquinho, se alguém quiser. Eu posso ainda meia hora, se o pessoal já quiser falar aí das perguntas que estão no chat, pode ficar à vontade. Tem uma pergunta lá, olha lá, Rafaela, o Gustavo está perguntando da instrução do mapa, o número confundiu. Ai, gente, me ajuda aí, porque para ler isso aqui... Paulo, me ajuda alguém a ler as perguntas. Era só a do Gustavo, da instrução normativa do mapa, se é a 35. Ah, 35 foi... Foi revogado. Foi revogado. Agora é 55. Então é isso mesmo, Gustavo. Porque a 35, Gustavo, era aquela que pedia ainda que fosse folha azul, amarela. Os veterinários tudo ficaram com raiva, porque mandou imprimir os blocos novinhos e daí a pouco mudaram e agora pode ser tudo em folha branca, dia 4, no 55. Então quem está com o bloco, eu acho que até já passou o período que podia usar o colorido, aí perdeu. Agora é só folha branca para fazer qualquer receituário descontrolado. Isso. Perguntou do número mínimo de profissionais. Acho que você já falou, mas lembrando que tem muito município pequenininho que só tem um veterinário, então ele vai castrar o mínimo, porque ele vai dar conta de toda a rotina, né? Pré, trans e pós. Não vai inviabilizar o projeto, mas ele vai conseguir. Ele vai ficando com a expertise, ele consegue fazer uma cirurgia mais rápida, mas ele vai ter que se organizar para poder dar assistência ao animal. Então, até o animal que ele castrou recuperar, tá bem, ele não pode olhar para outro, senão ele está sozinho, né? Então, ele inviabiliza. Aí vai o bom senso realmente do veterinário que vai trabalhar. Rafaela, tem uma pergunta da Fernanda aqui. Que é interessante. Ela pergunta, você ia falar dela, né? Não, mas pode falar, Paulo, já ia falar agora, é isso. Que é esse choque de responsabilidade, eu acho interessante e confunde muito os meninos. Ela perguntou assim: se eu coloco no termo de referência da licitação, responsabilidade pelos medicamentos é do médico veterinário cirurgião, a responsabilidade do livro das controladas é minha como RT ou do cirurgião? Como é que é essa responsabilidade do preenchimento do livro? Não, se a responsabilidade do livro de drogas controladas é da RT ou do cirurgião, mesmo que ela cite lá no termo de referência da estação, que essa responsabilidade desses medicamentos seria do cirurgião. É a questão de que... Posso entender? Ou você responde? Pode falar, depois eu completo. É que eu acho, entendendo que é óbvio, todo medicamento controlado que ele for utilizado dentro do projeto, ele deve ser controlado pelo livro de drogas controladas do projeto. Então, toda utilização é sempre responsabilidade, todo o controle da utilização, ele é passível de responsabilização para o RT, porque ele responde por aquele processo, por aquele projeto. Tem uma situação agora, é isso que o Paulo falou, que estão sendo analisadas também corresponsabilidades, né? Então, por exemplo, no caso de óbitos, de contaminação, por motivo de falta de material, por exemplo, aí poderia ser o responsável RT, né? Agora, no caso de um erro de perícia, de técnica, o responsável é o cirurgião. Então, o projeto, tudo que está no projeto é de responsabilidade do RT, como o Paulo explicou. Mas ele pode determinar que o cirurgião tem que, né, ajudar e fazer o lançamento daqueles que ele utilizou. A gente não segue ao pé da linha o que a Anvisa, como se diz, na letra fria da legislação, o que a Anvisa preconiza na 344. Se a gente seguir, seriam 3 livros.
Então, é realmente uma forma de controle de segurança para os profissionais, né? Desde que seja o RT explique bem como vai ser realizado ali naquele projeto. Com relação ao receituário controlado, qual é a nova resolução? Então, a da Anvisa continua a mesma, né? Que é a 344. Aí, então, se for medicamento de uso humano, permanece os receituários controlados, coloridos, de acordo com a classe do medicamento. O A, acho que o B é azul, não estou lembrando todos aqui, o amarelo. Para o veterinário, saiu o colorido. Agora é na folha branca mesmo, A4. Notificação de receita e aquisição também. Não precisa mais. Eles atualizaram isso com a IN 55. Podemos fazer, além da castração, a limpeza de tártaro para aproveitar a anestesia? Ai, gente, eu estava conversando isso com a Analisa outro dia, né, Ana? Desses outros procedimentos de saúde. Eu vou deixar a Ana falar um pouquinho aqui sobre a saúde como um todo do animal, mas eu já falo, antes da fala dela, que ainda não está definido, porque de forma muito assim direta com a legislação, o programa é de controle reprodutivo, né? Só que como a gente está havendo uma mudança de paradigma para a saúde do animal como um todo. Aí, Ana, você fala aqui um pouquinho para mim disso aqui? Então, pessoal, até na última jornada, a minha fala foi curtinha, eu falei que o que hoje está se preconizando, inclusive o ICANN, que é uma coalizão de vários órgãos internacionais que eles, né, se unem para discutir sobre manejo populacional de cães e gatos. E aí tem o IFAM, que é um Instituto Internacional de Bem-Estar Animal, ele tem até um manual para controle reprodutivo, onde ele estimula que aquele momento, como a Rafaela falou, que aquele animal da comunidade carente, pode ser que ele veja o veterinário ali uma única vez. O ICANN, ele sugere, né, o IFAM também, que a gente faça algumas outras ações nesse dia. Que outras ações? Ele já vai passar por um exame clínico, eu consigo vermífugo, conseguir parceria com empresas para vacinação, a gente sabe que às vezes não é ideal vacinar, mas tem esse questionamento também, mas às vezes é a única oportunidade. Eu, às vezes, vou abrir uma cadela, ela está com piométria e eu não vou fazer, eu já ia castrar mesmo, então, mas eu preciso de um maior cuidado. Então, às vezes, tem procedimentos que são emergenciais e que a gente já está ali, e tem até que atender. Essas outras ações a gente vai vir a discutir. A limpeza de tártaro, ela é um procedimento que ele é marcado, né? Não é assim, a menos que o animal esteja lá com a boca sangrando, uma periodontite horrível, eu tenho um aparelho, precisa. Mas nem assim, não tem que desinflamar para fazer, eu não sou da clínica, tá, gente? Então, precisa pensar isso, porque senão daqui a pouco vai virar um centro cirúrgico, e a gente tem que lembrar que é um centro de castração. Por quê? Porque se eu parar para fazer esse animal, eu posso prejudicar o andamento do meu. Então, isso é discutível. Hoje, inclusive, tem cidades que já estão abrindo unidade básica de saúde animal, os hospitais veterinários, né, que tem esse outro propósito. É a saúde básica ali dos animais, que a gente já foi direto para a cirurgia, eu sempre falo isso. E o básico a gente não cuidou. Então, a gente já está fazendo o exame clínico. Não dá para tornar a rotina, porque vai atrapalhar o fluxo, né? Mas se você conseguir um aparelho numa clínica que vai prestar esse serviço para aqueles animais, a população de baixa renda, eu consigo fazer um plus, ok, se eu tenho espaço e é um procedimento dentro de uma clínica. Mas na hora do mutirão, eu acho que isso fica um pouco complexo, por causa principalmente do fluxo aí. Além da questão do fluxo, tem a questão da contaminação também, porque a cirurgia de castração vai abrir cavidade, e na boca você está mexendo já num ambiente que sabidamente é contaminado.
Bem né? lembrado. Então, o risco de ter uma complicação pós-cirúrgica da castração porque fez uma limpeza de tártaro é grande. Então, isso tem que ser evitado ao máximo. Perfeito, gente. E o mais preconizado hoje em dia é fazer antibiótico terapia preventiva, profilática, para quando você vai mexer em cavidade oral. E normalmente nesses eventos de castração não é feito isso antes. Você opera o animal para depois instituir a terapia de antibiótico, né? Então já aconteceu muito casos aqui no Rio de animais desenvolverem sepsemia, insuficiência renal aguda, até por ter mexido realmente mesmo na cavidade oral sem estar para poder agradar o tutor, né? Só tirar um tártarozinho, só mole, depois reclama, né? Tumor de mama é muito comum também, né? O povo, aproveita, gente, retirada de tumor é uma coisa mais complexa do mundo, não é assim, né? Se é uma situação, o tutor, vamos tentar acolher aquele animal e depois tentar direcionar para uma clínica de alguém que pode fazer um preço diferenciado. Eu acho que tem que ter o acolhimento desses animais que estão piores e depois tentar dar um encaminhamento, mas na hora ali, né, tem muitos contras aí, ainda não deve se fazer, não. Isso mesmo, gente. Eu acho que no momento, né, a gente tem que focar em colocar esses programas de controle nutricional como uma coisa organizada, regulamentada, porque a própria classe tem preconceito, né? Não é uma coisa única da veterinária, igual muita gente questiona. A gente vê, tem mutirão de catarata, tem mutirão de saúde bucal, então o Conselho de Medicina, o Conselho de Odontologia, existem N tipos de atividades de saúde que são realizadas na forma de mutirão. O que é o comum? É que são com o objetivo de saúde única e de igualdade entre quem não pode receber esse atendimento, né, de forma particular. Então, assim, essa questão de que tira a atividade do veterinário clínico particular tem que ser revista, porque se o projeto for feito como ele deve ser executado, não acontece isso, né? Tem espaço para o atendimento particular, como sempre teve, e esses animais são, de fato, carentes, vão ser atendidos. Então, cabe também, né, a nós, como classe, né, essa conscientização, principalmente para nós mesmos, né, parar com essa situação. O cara lá no mutirão, eles fazem assim, faz mal feito. A gente tem que tentar aproximar, melhorar. Claro, tem a limitação do custo, com certeza, né? Não é todo projeto que vai conseguir usar Vicril e Propofol no repique, né? Mas dá para fazer. O Anali sempre coloca, eu sou um veterinário sozinho, vou fazer só eu e um auxiliar, então vou fazer 2 animais, sei lá, se eu não dou conta, por dia, mas vou fazer direito. Enquanto tem outros que conseguem fazer 40 num dia. Então, é importante a gente estar ligado nessas questões de saúde para a gente se colocar, né, como veterinário. Eu só tenho a agradecer, quem quiser perguntar mais, fica à vontade. Fico muito feliz aqui de ver. Gente, obrigada, viu, a todos aí, todos que já são amigos, né, Ana, que estão acompanhando, eu, a Fernanda, a equipe. Agradeço aqui em nome da minha equipe toda, que vocês estão agradecendo muito, gente. E é um prazer participar da jornada, fazer as palestras. Agradeço também o Diogo, ele é vice-presidente do Conselho do Rio de Janeiro, tá, Diogo? Obrigada. O pessoal que está aí do Ceará, do Espírito Santo, da Bahia, um monte aqui de amigo que eu vi o nome aqui que eu não consigo nem lembrar. Obrigada, gente. Vocês estão ajudando muito, eu tenho certeza que a gente está fortalecendo muito o Conselho e a classe. Né, Ana? A gente fica super feliz, né? Com certeza. Agradecer, né, de novo. Obrigado, igual você falou, pessoal de fora, né? Nós estamos movimentando aqui o conselho, essa área. Tá vendo, Ana? Nossa Senhora. Né, eu vim para o conselho para ajudar os colegas mesmo nessa dificuldade que eu venho do serviço público. Então, eu acho que a gente está conseguindo. Né? Os veterinários estão entendendo que não é a chatice, mas que como as coisas funcionam, porque a nossa classe a gente é muito desinformada, juridicamente, na legislação, como é que é.
e aí a gente sofre penalidades aí por não... E a gente não saber que existe não muda nada, a gente é penalizado do mesmo jeito, né? Então, é para esclarecer e o conselho está próximo mesmo. A gente tem que estar sempre... vou receber a visita, a fiscalização para ver meu espaço. Não fiquem com medo, eles vão lá para ajudar, né? Ninguém... É que eu costumo falar, não é caça às bruxas, ninguém vai suspender um mutirão, um evento de castração, porque não está registrado, mas nós vamos ajudar a registrar, você está fazendo direitinho. Agora, essas situações aí que é nossa, né? Todos os fiscais, o pessoal do Rio colocou aí, né, agir de má fé, aí não dá fazer a coisa de qualquer forma. Então, existem pessoas que ainda não estão regularizadas, mas que estão no caminho, que estão buscando. A gente está aqui para ajudar, né? A garantia que o profissional está sendo respeitado e o bem-estar animal também está sendo garantido. Então, obrigada a todos aí. E já convido todo mundo para daqui 15 dias, que aí eu acho que nós vamos falar de organização de mutirão ou de unidade móvel e fixa, esses detalhes. Isso mesmo. É unidade móvel e fixa e fixa, a diferença. Aí vão ser profissionais que têm vivência nesses castramóveis aí, né? E para dividir com quem está começando e tem muita dúvida também a respeito disso. Obrigada, pessoal. Também agradeço a todos. O nosso telefone está aí disponível. Se precisar, quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre o projeto, a gente está à disposição. Muito obrigada a todos. O e-mail para os programas, você coloca para nós? Esqueci de colocar. A gente tem um e-mail só para o controle populacional, tá? Quem não conseguiu ser respondido aqui, pode enviar as dúvidas para o e-mail, que a gente responde durante a semana. Coloquei no chat e vou colocar aqui na próxima página do slide para ficar mais visível. Só uma questão que a Daniela, obrigada, Dani, teve aqui sobre castração pediátrica, e eu vou pedir que isso vai ser discutido no dia que a gente for falar de técnica cirúrgica, né, que até tem a professora Cristina Malmo, está aqui, parceira da comissão, e aí a gente vai ter mais tempo, porque hoje a gente tem vários trabalhos, questionamentos, né, e vai ser o dia para discutir sobre técnica minimamente, pelo flanco, pela linha alba, pediátrica, aí esses detalhes cirúrgicos a gente vai discutir, que aí vai estar com cirurgiãs também. Protocolo anestésico e protocolo SED também, né? São outros dias aqui, não é hoje. Aí vão ser com especialistas. Isso. Obrigada, gente. Beijo. Todo mundo fica com Deus. Obrigada, minha equipe. Obrigada, meus amigos todos aí. Até a próxima. Até, gente. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Espero vocês. Obrigada pela participação.